Lembra que nós vimos na aula sobre a Tartária que o primeiro Khan da Tartária, que foi escolhido pelo Deus universal, que é como o próprio Gengis Khan chamava o Deus Criador, que ele foi escolhido lá para liderar, e eles aos poucos foram modificando a geografia daquele local, os mapas daquele local. A Tartária era composta dos, pelo menos em parte, dos supostos bárbaros. Esses povos que nós estamos falando aqui também, acontece que não tem como você chamar os citas de bárbaros. Eles tinham uma cultura altamente desenvolvida, uma língua altamente desenvolvida. Os celtas também, como a gente pode ver aqui, a palavra bárbaro hoje é reconhecidamente um termo pejorativo. Eram os povos que não falavam o idioma grego e nem compartilhavam da mesma cultura e modo de organização da sociedade grega. E depois o termo foi assimilado pelos romanos e tornou-se um sinônimo para referir-se aos povos estrangeiros de forma estereotipada. Você não precisa nem ir muito longe para entender que isso é realmente a questão aqui, o X da questão. Mesmo na Wikipédia, mesmo na história oficial, você vai ver lá, bárbaro, que significa não grego, é um termo pejorativo utilizado para referir-se a uma pessoa tida como não civilizada. E também para referir-se a um membro de um determinado grupo étnico ou nação, geralmente uma sociedade tribal, visto por uma civilização urbana como sendo inferiores, ou admirados, enfim, classificados como nobres selvagens. Era basicamente o não grego, e a verdade é que muitos desses povos, que inclusive incluíam os germânicos, celtas e povos da Península Ibérica, os iberos, no caso, os trácios também, os persas, não eram povos não civilizados, na verdade. Nunca foram povos não civilizados. Eles apenas não eram gregos. E é interessante que essa linha, inclusive, vai mostrar que muitos desses povos, uma parte desses povos ali, dos citas, lutou contra os gregos na Guerra de Troia. Faziam parte dos troianos. Aquela região que a gente viu ali, ela é uma região que está parcialmente sobre a Turquia. Esse mapa aqui é um mapa interessante, Aqui você tem a Guerra de Troia, os gregos, o mundo da Ilíada, 1200 a.C., e aqui você teria Troia. Aqui, por exemplo, a gente tem Ganimedes, um príncipe de Troia. Aqui uma observação, Troia é mais antiga do que a Sítia. Troia entra nas cidades-estado que fazem parte da mitologia grega, e a Guerra de Troia, com a história do cavalo de Troia, teria ocorrido em 1250 a.C. Lembrando que a Sítia, segundo a história oficial, teria começado por volta de 800 a.C. Logo, Troia, de certa forma, pode ter sido um dos povos ancestrais de diversos povos daquela região, incluindo os citas e celtas. Mas o que interessa pra gente aqui é que, sim, na verdade, os bárbaros foram responsáveis por reerguer Roma. Roma caiu no século V, em 476 depois de Cristo, e depois ela vai ser reerguida pelos bárbaros, então convertidos ao cristianismo. Mas na verdade, essa conversão não foi um processo obrigatório, nem um processo difícil, porque na verdade eram povos que acabaram reconhecendo a ordem cósmica da era cristã, convertendo-se ao cristianismo e depois trocaram os valores da região, substituíram os valores, trouxeram seus valores, depois reergueram Roma. E nesse processo de milênios, muito da tradição se perdeu a partir do momento que Roma teve o poder para ditar qual seria a visão, a cosmovisão cristã, isso já na Roma reerguida, né? A gente está falando ali do próximo do ano 1000. É muito interessante esse processo detalhado nesse mesmo livro, O Legado Templário, que fala dessa intra-história
e das ordens que foram predominantes, hegemônicas, né, em Roma cristã, como a ordem de Cluny e posteriormente a ordem de Cister, que são ordens diferentes. A gente vai falar disso mais adiante, na era cristã, nas aulas sobre a era cristã. A gente vai chegar nesse ponto, tá? Pode ficar tranquilo. Mas os bárbaros não eram bárbaros, eles eram apenas, como o termo diz, não gregos. E aparentemente há uma disputa aqui de hegemonia cultural entre a cultura greco-romana, importada e sempre nos oferecida, até nos nomes dos planetas que nós vemos, né, como os deuses greco-romanos, todo aquele panteão greco-romano, todo o paganismo greco-romano, ele acaba voltando, tentando voltar, e há uma certa briga de influências aqui. Na verdade, há uma predominância, né, da cultura greco-romana, mas a gente acaba não conhecendo dessa outra cultura, que é o que a gente está fazendo esse resgate, desses descendentes dos hiperbóreos, desses povos vindos de outros territórios e que acabaram, na verdade, criando as nações europeias, que depois dominaram o mundo. Então é uma tradição que se perdeu, uma tradição importantíssima, que acabou se perdendo. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Bom, o assunto já se estendeu bastante por essa aula, então nós continuaremos nas próximas aulas, ok? Até a próxima aula.